Então, vamos lá. Lá no começo da disciplina, nos primeiros dias, eu acho que talvez na primeira aula, a gente conversou um pouquinho do que era uma classe. E a gente representou classe como sendo uma entidade. Então, exemplos de entidade poderiam ser pessoa, professor, aluno, conta, banco. E cada entidade de um ambiente de programação, digamos assim, de um ambiente, de um problema de programação, cada entidade ela tem características que a gente representa como sendo atributos ou propriedades, e também tem um determinado comportamento que a gente representa como métodos. Deixa eu pegar aqui meu apontador. Nessa aula de hoje, a gente vai se concentrar principalmente em uma classe, em criação da classe e em como criar seus atributos, certo? Por exemplo, aqui nesse slide que mostra uma entidade chamada conta, que ela representa uma conta bancária. Então, contas bancárias, a gente tem que pensar assim: o que é importante para um sistema bancário? É importante saber em qual armário está o dado da conta, os documentos que representam a conta. Não. No sistema bancário, o que é importante é saber o número da conta, o nome do dono da conta, o saldo, o limite, talvez outras transações que são relativas àquele tipo de conta, o tipo de conta. Então, atributos são características ou propriedades de uma determinada entidade. Toda classe ela apresenta atributos, certo? Esses atributos, eles têm, além do identificador, ou seja, o nome desse atributo, ele tem um tipo do atributo. Então, nome, neste caso, da entidade pessoa, nome, ele é do tipo string. CPF também pode ser do tipo string, porque o CPF ele tem aquele formato, né, de números, mas ele tem um ponto, e ele também tem o tracinho do dígito, né? E endereço, que a gente vai ver mais na frente, que endereço pode ser uma string, como também pode ser um tipo, certo? Por enquanto, a gente vai desconsiderar os métodos que representam comportamentos de uma determinada classe. Vamos lá, mão na massa. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente abre, como é que a gente cria uma classe. Eu vou excluir essa daqui, porque era que eu estava fazendo teste para mostrar a vocês. Então, vamos lá. Eu sei que a maioria da turma já me mandou mensagem perguntando em que IDE. Deixa eu ver se entrou mais alguém, tá? Não entrou mais ninguém, não. Qual a IDE que usa para programar em Java? Cada aluno, cada programador, ele escolhe a ideal que ele se sente mais à vontade, que ele domine mais. Eu gosto muito de programar usando o Eclipse, e eu programo em Eclipse desde quando eu aprendi a Java, programar em Java, então eu já estou habituada até aos comandos de atalho da ferramenta. Então, vamos lá criar uma classe no Eclipse. Eu tenho um projeto, isso aí eu espero que a Elaine tenha mostrado para vocês. Se não mostrou, me avisem, que aí eu peço para ela criar um vídeo mostrando como é que cria um projeto no Eclipse. Dentro desse projeto, parece que está chegando mais gente. Dentro desse projeto, tem uma pasta que é chamada SRC. Essa pasta SRC significa source, ou seja, recurso. É onde a gente coloca os nossos arquivos .java. Então, eu vou fazer new class. Eu vou criar uma classe nova, e aqui eu vou dizer qual é o nome dessa classe. Vamos supor que a gente vai criar uma classe, vamos lá, estudante. Tá? Eu venho aqui, finish. O Eclipse,
O Eclipse, ele sozinho, ele já cria essa estrutura que vocês estão vendo. Public class estudante, abre e fecha colchetes. Quais são os atributos de um estudante? A gente poderia colocar aqui como atributo do estudante o nome desse estudante, a matrícula desse estudante, que mais? Vamos supor que a gente tem aqui também a escola que esse estudante estuda, certo? Então, aqui, simplesinho, colocando o tipo do atributo e o identificador do atributo, eu criei os atributos da classe estudante. Vocês estão vendo que aqui só tem o nome da classe e os atributos. Se por acaso eu colocar run, diretamente pelo Eclipse, ele vai aparecer isso aqui, ó, non-applicable. Ele quer dizer o quê? Não tem como executar o código desse programa. E a gente só vai entender isso mais à frente. E tem a ver com aquele método main, ou M-A-I-N, que a gente viu lá no começo das aulas. Um programa em Java, ele só é executável se ele tem um método main. Eu acho que foi Vitória que me mandou uma mensagem dizendo: Nirna, eu fiz tudo o que você disse na tarefa e não consegui executar o programa. É isso mesmo. A gente está criando o modelo, a gente está criando uma entidade, a gente não está criando um programa executável ainda. Então, desse jeito aqui, a gente apenas criou uma classe e disse quais são os seus atributos, certo? Vocês vão ver em todos os exemplos de código Java, em todas as videoaulas, que as pessoas, os programadores, eles usam uma palavrinha aqui reservada, que representa privado em inglês, certo? Essa palavrinha é a que garante o encapsulamento de informação. Por quê? Em Java, uma das características mais importantes da linguagem é garantir que não é todo mundo, ou seja, todas as classes que podem alterar valores de outras classes. Então, para isso acontecer, a gente precisa definir que o atributo nome, além dele ser do tipo string, ele é do tipo privado, certo? Ele é privado. A visibilidade dele é privada. Diferente da classe que a gente está chamando aqui public, porque neste caso a gente está dizendo que outras classes podem usar a classe do tipo estudante, mas outras classes não podem usar o atributo da classe estudante. Quando eu digo usar, eu não estou só falando em recuperar esse valor, mas eu também estou falando sobre ajustar o valor. E a gente vai ver como é que vai ser, como é que eu posso fazer isso ainda hoje. Vamos voltar aqui para a aula. Então, hoje a gente não só vai tirar essa dúvida de como criar atributos, mas a gente vai criar dois tipos de métodos, dois métodos muito importantes de qualquer classe, que é o método chamado de construtor, ou seja, é um método que constrói. Lembra, isso até agora a gente não falou em objeto, a gente está falando em classe, a gente está criando a entidade. Relembrando um pouquinho o que é entidade. Entidade é como se fosse um template, um molde. A gente está dizendo que um estudante, ele tem matrícula, nome, mas a gente não está criando um objeto do tipo estudante. Para fazer essa criação de um objeto do tipo estudante, eu preciso de um método construtor. E também a gente vai ver o método get, que é exatamente o que permite que a gente recupere os dados, os valores dos atributos, certo? Então, vamos lá. O método construtor é um método especial que não tem valor de retorno e que tem como nome o mesmo nome da classe. Professora, coloquei o nome do construtor igual da classe, mas está dando erro. A gente vai ver que se o nome da classe é estudante com letra maiúscula, a letra E maiúsculo, o construtor ele também tem que seguir esse padrão, certo? Se colocar diferente, não vai dar certo, não vai ser considerado método construtor. E esse método construtor, ele é chamado quando a gente usa a palavrinha reservada new. Até agora vocês usaram a palavra reservada new, se eu não estou enganada, para instanciar o scanner.
E aí, quando a gente usar o new, vai criar um objeto do tipo daquela classe, certo? Uma classe, ela pode ter mais de um construtor. E a gente vai ver como é que pode ser feito isso. Vamos lá. Vocês agora vão relembrar a palavrinha reservada new. Ela, quando você digita no Eclipse, ela fica de outra cor, ela fica roxinha. E aqui eu tenho uma instanciação da... Mamãe, vai lá. Tá na televisão? Entendi. Vocês vão ter que... Tá dando para ouvir direitinho. Se tiver dando para ouvir direitinho, a gente segue mesmo com a televisão ligada. Mas vamos lá. Aqui a gente tem uma instanciação, ou seja, a gente está criando um objeto chamado Mirna1. E esse objeto Mirna1, eu estou criando usando o comando new, chamando o construtor da classe professor. Quando eu chamo o construtor da classe professor, nesta primeira instanciação do Mirna1, eu passo uma string para representar o nome, outra string para representar a matrícula e outra string para representar o login, aliás, o e-mail do professor. Nessa segunda linha, eu tenho uma nova chamada para o construtor, mas neste caso, em vez de passar 3 parâmetros, eu estou passando apenas 2. E, ao mesmo tempo, na terceira linha, eu tenho uma nova chamada para o construtor professor, usando apenas um parâmetro. Qual é a diferença aqui? A diferença é que nesta classe professor, eu tenho 3 construtores. Um construtor que recebe 3 parâmetros, um construtor que recebe 2 e um construtor que recebe 3. Então, nesse primeiro construtor, nessa primeira chamada da palavrinha reservada new, quando eu crio um objeto chamado Mirna1, esse Mirna1 ele tem como nome Mirna, como matrícula 01234 e e-mail, o e-mail que eu passei como parâmetro. Na segunda chamada, eu tenho o nome Mirna 01234 e o e-mail eu não disse. Isso aqui, quem vai implementar é o programador, certo? Então, eu não tenho como dizer que Mirna1 é igual a Mirna2, porque o e-mail ele pode ser diferente. Da mesma forma, na terceira chamada do método do comando new, eu tenho um objeto Mirna3 que apenas o valor do nome foi ajustado. A matrícula e o e-mail a gente também não sabe, e isso vai depender do programador. Vamos lá para a mão na massa. Eu vou criar agora o método construtor da classe estudante. Então, vamos lá. O método construtor, como eu disse, ele não tem tipo de retorno, ou seja, ele não tem aqui dizendo o que vai retornar. Ele tem que ser público, porque classes externas, eles devem poder acessar esse método na hora que vai dar um comando new. E ele tem um nome igual ao nome da classe. Quais são os atributos que eu uso para criar um estudante? Eu posso criar um estudante só com o nome, com a matrícula. Eu vou colocar assim, novo nome, para não confundir com o nome, com o identificador dos atributos, certo? String nova escola. Esse método construtor, ele cria um objeto estudante a partir desses 3 parâmetros. Agora que vai complicar, porque vocês vão ver uma palavrinha reservada diferente, que é essa daqui, this. Essa palavrinha reservada this, ele está dizendo o quê? Eu quero mudar o valor da variável que está nesta classe, this em português quer dizer esta. O valor da variável que está nessa classe, e eu quero que seja igual a esse nome que foi passado como parâmetro. Então, a mesma coisa eu vou fazer para tudo. Eu quero mudar o valor da variável matrícula desta classe, ou seja, this.matrícula, e eu quero que receba
este valor que foi passado como parâmetro. Eu quero mudar o nome da escola, que vai receber o nome dessa escola que eu passei como parâmetro. Certo? Professora, Foi. olha aqui. Peraí que o olho tá... Sim, Daiane. Calma aí. Assim. Tá vendo? Tô. E aí? A palavra string, ela começa com letra maiúscula. Ave Maria, é só isso? Ave Maria. Valeu. Vamos voltar para cá. Tá. Então, aqui eu tenho um construtor que criou uma... que permite que eu crie um estudante usando esses parâmetros. Mas eu poderia ter outros construtores. Por enquanto, a gente vai considerar isso daí. Se eu não estou enganada, foi Vitória que me perguntou por que não estava rodando. Public static void main. É possível que eu esqueça alguma coisa aqui. String. Não. Eu me atrapalho ainda com esses teclados daqui, viu? Não vou conseguir botar o colchete, não. Vamos lá. Vou pegar um main aqui para me ajudar. Eu vou só copiar. Pronto. Então, para eu fazer este programa rodar, eu preciso ter um método main. Se por acaso vocês tentarem executar qualquer coisa, não vai conseguir se não tiver o método main. Ah, professora, eu tenho um método main, mas mesmo assim eu não consigo rodar. Dê uma lida de verdade, o que é que tem em cada palavrinha, se tá com letra maiúscula, se tá faltando colchete, porque se tiver faltando qualquer coisa, também não vai rodar. Eu vou testar a criação desse estudante usando o construtor que a gente acabou de criar, certo? Na hora que eu uso a palavra reservada new, passando o estudante, e ele me dá esse erro, prestem atenção. O tempo todo com vocês, desde o ano passado, eu digo o quê? Não está conseguindo fazer alguma coisa, joga no Google Tradutor para saber o que é que está dizendo. Aqui, ó, o construtor estudante sem parâmetro, ou seja, abre e fecha parêntese, está indefinido, porque a gente definiu o construtor com 3 parâmetros. Então, eu vou passar aqui, eu quero criar um estudante com o nome do estudante sendo Dayan, a matrícula de Dayan vai ser 4321, e o nome da escola de Dayan vai ser IFPB. 3 parâmetros, eu criei um estudante. Mas, professor, e agora? Como é que eu vou testar? A gente vai fazer um teste agora que eu sei que vai dar errado, tá? Mas é só para vocês terem uma noção que as coisas foram criadas de verdade. Eu vou mandar imprimir. Eu vou mandar imprimir só assim. Vamos lá. Ele imprime estudante arroba não sei o que, não sei o que, não sei o que. Por quê? Na hora que eu mando imprimir desse jeito que tá aqui, eu estou pedindo para imprimir um objeto. Para Java, objeto é um espaçozinho da memória onde ele guarda valores. Se eu quiser imprimir alguma coisa de verdade, um exemplo, o nome do estudante, eu preciso dizer, imprima o nome, certo? Só que o nome, ele é privado.
Eu não tenho como acessar isso se eu estou em outra classe. Nesse exemplo aqui, a gente está dentro da mesma classe, mas eu não quero fazer, não quero obrigar vocês a aprenderem assim. O que vocês têm que aprender é o seguinte: existe um método super importante, que é o método get. Esse método get, ele tem um tipo de retorno, e esse tipo de retorno deve ser igual ao nome, ao valor da variável. Então, se nome ela é um string, o tipo de retorno do método também é string. E para fazer com que outras classes acessem, ela deve ser pública. Então, esse método é chamado método get. O método get, ele deve ter get, o nome da variável começando com letra maiúscula, deve ter também 0 parâmetros, ou seja, não tem parâmetro, vai ser só getNome, mas esse método deve retornar um valor, que no caso, o valor que vai retornar vai ser o valor que está sendo guardado dentro da variável nome. Então, lá no método main, eu vou ter como fazer, imprimir o nome da variável, ou o nome da variável, nome, na verdade o valor que está no nome, assim. Eu vou chamar o nome do método getNome. Então, eu vou rodar de novo para vocês verem. Dayan, certo? Vamos voltar lá para a aula. Então, como eu disse lá no comecinho, quando a gente usa o privado, a gente está garantindo que alguns dados, eles são confidenciais e eles não vão ficar públicos para qualquer outra classe. Então, além de declarar as variáveis ou atributos como sendo privado, a gente vai ter que fornecer na classe um método chamado get e outro método chamado set, que a gente vai ver na próxima aula, para garantir que a gente tenha como acessar e atualizar o valor de uma variável, certo? Então, aqui eu tenho o exemplo de uma classe pessoa, mais uma vez, com um atributo do tipo string, chamado nome, que ele é privado e ele precisa de um método get. O método get, ele vai retornar o valor da variável nome. A palavra reservada this, ela é usada para referenciar que o valor que vai ser retornado da variável nome é desta classe, é do objeto que está sendo utilizado. E isso é necessário para que o valor da variável nome, declarada como privada, seja acessado fora do abre e fecha colchetes. Esse abre e fecha aqui, ó. Abre e fecha colchetes da classe, certo? O que é que eu espero de vocês? Vamos lá. Eu espero que vocês criem classes. No caso, eu coloquei aqui exemplo. Classe agência, classe banco, classe cliente. Além dos métodos construtores, eu quero que vocês criem os métodos gets. Por enquanto, vocês não vão usar nada de método main. A gente está criando, de novo, a gente está criando o... Como é que eu vou dizer para vocês? Peraí. A gente está criando o modelo de um objeto. A gente está criando a classe. É como se a gente estivesse criando o molde para fazer objetos. Então, vocês vão, a partir desse assunto que vocês viram agora, criar classes, obviamente, para quem tem computador, fazendo computador, usando uma IDE. Para quem não tem computador e quiser testar fazendo no papel e quiser me mandar, também tá de boa, eu dou uma olhada, eu vejo o que é que tá certo, o que é que eu posso ajudar. Vocês vão criar construtor, os atributos e o método get para a classe banco, agência, cliente. Vão criar também para a classe professor, estudante e escola, certo? São 6 classes. Lembra, para criar uma classe, eu tenho que criar um arquivo.java. Então, se eu peço 6 classes, vocês vão criar 6 arquivos.java. Beleza? O que danado é o construtor? O construtor é um método especial que vai criar um objeto de uma determinada classe.
certo? É esse método que a gente acabou de criar. Vou compartilhar de novo a tela. Vou apagar isso aqui. Ó, Vitório, o construtor é este método aqui que permite que a gente crie um objeto daquele tipo. Eu vou dar um exemplo que vocês usaram aqui, ó. Tá vendo essa linha que está destacada? Scanner, linha 1, New Scanner. Esse New Scanner é você acessando o construtor da classe Scanner. Eu quero que você crie este método, sendo que para as classes estudante, cliente, banco, agência, aqui eu criei já o construtor da classe estudante. É um método que tem como nome o nome da classe, exatamente igual, ele não tem nenhum tipo de retorno e ele pode ter a quantidade de parâmetros que você julga importante para criar um objeto do tipo estudante. Relembrando, o que é um objeto do tipo estudante? Vocês são exemplos de objetos do tipo estudante. Então, um objeto do tipo estudante seria Dayan, nome da matrícula, a matrícula de Dayan, o nome da escola IFPB. Um estudante seria Vitório, o nome da matrícula de Vitório e o nome da escola IFPB. Então, vocês vão criar este método aqui para cada uma das classes.